De modo geral, os professores, eles seguem o plano, a proposta pedagógica da escola. Você percebe que eles têm alguma relutância em seguir essa proposta? Ou eles têm facilidade para aderir à proposta pedagógica da escola e eles fazem isso sem nenhuma objeção? Certo. Na verdade, com relação ao pedagógico, o que eles têm aqui? Eles têm o currículo do Estado de São Paulo, né? O currículo do Estado de São Paulo, ele já vem e assim, ele não é mais caráter experimental, então eles usam. Eu não tenho resistência com relação a esse currículo, porque esse currículo já foi implantado já faz muitos anos, ele está aí desde 2007, né? Certo. Então eu não tenho resistência com relação à implantação, ao uso do currículo do Estado de São Paulo. Então, a partir do momento que eles ingressam na escola, eles já vêm cientes do currículo. Exatamente. Certo? Você percebe que alguns professores, eles meio que não seguem de alguma forma, ou eles têm alguma... Então, na verdade, aqui com relação a esse grupo que eu tenho, eu não tenho resistência, porque são professores muito antigos, né? Eles são professores muito antigos. Aqui eu não tenho professor que ingressou agora. Os meus professores têm 15, 20 anos de magistério. São professores... Então, por conta disso, então eles conseguem seguir o currículo sem nenhuma... Eles seguem o currículo aqui, porque aqui é uma escola mais central, né? E pelo fato, aqui a escola praticamente, eu tenho pouquíssimos professores que são contratados. A maioria dos professores aqui são professores efetivos. Certo. Entendeu? Então eles já estão muito tempo Mas aqui. além do currículo, a escola ela tem uma proposta pedagógica. Tem o PPP. Certo. E dentro desse PPP, o currículo do Estado de São Paulo tem inserido. Não, mas quanto à proposta pedagógica, você acha que eles seguem da mesma forma? Sim, não tem mais resistência. Na sua opinião, tá? Na sua concepção, pela experiência que você tem, você já deve ter ideia de boas práticas pedagógicas, de más práticas pedagógicas. Eu queria saber se o que você considera, quais habilidades você considera essenciais para um professor lecionar tanto na escola pública, privada. Gostaria que você citasse algumas habilidades que você considera assim, de extrema importância que o professor deve ter. Habilidades pedagógicas. Isso. Habilidades pedagógicas. Eu acho que, acima de tudo, eu acho que o professor ele tem que conhecer o seu currículo, né? Ele tem que conhecer a sua disciplina e ele tem que ser, hoje, para a educação que nós queremos, ele tem que ser flexível. Certo. Tá? Então eu acho que ele tem que conhecer o currículo, ele tem que ser flexível, né? Ele tem que ter várias formas de avaliar, ele tem que conhecer... Avaliação dinâmica. Ele tem que ter uma metodologia que também acompanhe, né, esses critérios de avaliação. Eu acho que assim, basicamente é isso. Conhecer o currículo, conhecer, ser flexível, né? Saber essa questão, eu acho que é um passo, essa questão da avaliação também. Eu acho que essa é a margem. Você tem notado que os professores eles têm essa qualidade, essas qualidades? Nem todos, né? Nem todos. Né? Todo lugar tem as suas exceções, né? E aqui não seria diferente. Se a gente tivesse em todos os professores essas qualidades, o IDEB não estava assim, né? Não só do Estado de São Paulo, né? Tá, vamos para a próxima pergunta. As escolas, e eu digo assim, as escolas no geral, elas têm que conhecer a comunidade, a realidade onde elas estão inseridas, né? Inclusive, isso faz parte do plano pedagógico do PPP, abordar essas questões, né? Você acredita que os alunos, eles também têm que conhecer essa realidade,
Sim. Até pelo... Inclusive eu acho que, assim, não só a realidade, mas principalmente o mercado de trabalho. Sim. Eu pergunto isso até para eles se colocarem na sociedade, se colocarem no mercado de trabalho, você acredita que eles têm que ter esse conhecimento? Sim. Eles estão inseridos, né, nesse grupo escola, né, comunidade, os alunos, eles precisam, né? Ainda mais aqui nós temos, né, um projeto, que aqui é uma escola de ensino médio, e nós temos um projeto, que esse é o projeto Profissões, né? E o objetivo desse projeto é exatamente esse, é tentar incluir esse aluno, fazer com que esse aluno não pare de estudar e que ele abra, né, os olhares para o mercado de trabalho. Então fala de cursos técnicos, fala de faculdade, fala, né? Então você acredita que as escolas elas têm um papel de dar esse panorama para o aluno? Sim, tem que dar. Está vindo aqui um dos pensamentos aí da escola integral é exatamente isso, é colocar esse aluno, né, em contato não só com a realidade de escola, mas com a realidade do mundo, do mercado de trabalho, né? Eu acho que a escola é fundamental. Os pais não estão fazendo mais isso dentro de casa. Isso. Existe uma diferença, algumas escolas, eu não digo todas, mas algumas escolas, elas, por mais que elas tenham um projeto político-pedagógico muito eficiente no papel, elas têm algumas dificuldades em implantar isso na escola, devido aos problemas, né? Às vezes os professores não conseguem aderir de forma eficiente, os alunos não conseguem captar a proposta. Eu queria saber qual que é a principal, na sua opinião, lógico, qual que é a principal barreira que as escolas enfrentam em aplicar as propostas do plano pedagógico na vida real, assim, na prática. Mas são muitos, viu? Pensar. Que na Assim, verdade... uma coisa é o que você idealizar no papel, como deve ser o funcionamento da escola, como que as coisas... porque às vezes a gente em todos os aspectos, assim, mas quando você vai implantar, você pode encontrar algumas... Porque às vezes a gente quer, né, o aluno ideal, mas vem o aluno real, né? Isso. A escola ideal, mas nós temos a escola real. E a escola real, né, é a escola onde esse aluno nem sempre tem o que comer, nem sempre tem aquela roupa para vir, nem sempre tem o dinheiro. Você vê aqui é uma escola central, pra você ter ideia. O maior percalço que a gente tem aqui, você vê, os nossos alunos não são aqui geralmente de Barueri. Eles vêm de outro município para estudar em Barueri. O nosso aluno não é daqui da comunidade. E chega um momento que eles não têm dinheiro para vir para a escola. E aí eles começam a parar de vir, a gente tem que ir atrás, entendeu? Para não dar evasão, e aí eu perdi meu emprego, minha mãe está desempregada, entendeu? E eu acho que o maior percalço que a gente tem mesmo é essa questão estrutural. É a condição social do Exatamente, a questão social, entendeu? Então, assim, às vezes tem várias políticas públicas, aí, políticas educacionais, entendeu? Mas a realidade mesmo, ela é bem chocante nesse sentido. E aí vocês, por conta disso, por conta de outros motivos, mas principalmente por isso, vocês não conseguem implantar as propostas dentro do plano Algumas coisas não, algumas coisas se tornam difíceis, né? É bem aquela questão assim, eu tenho várias etapas para ser trabalhadas. Quando eu pulo uma, duas, elas se queimam, né? E é o que acontece. Às vezes a gente tem vários objetivos a serem alcançados aqui. Aqui é uma escola de ensino médio, né? A gente pode pensar em Enem, a gente pode pensar em várias avaliações. Só que esse aluno que a gente recebe tem o pré-requisito? Se ele não tiver esse pré-requisito, a gente tem que voltar às etapas anteriores, né? Entendi. Certo. Eu andei pesquisando andei olhando alguns PPPs, e assim, nem todos, mas a grande maioria eles trazem
alguns conceitos filosóficos no sentido de qual é o ideal de democracia que a escola tem que atingir, qual que é o ideal de humanismo, de solidariedade. Eu queria saber se os alunos, ou pelo menos uma parte deles, eles conseguem entender esse conceito, se eles entendem que eles têm que ser democráticos, humanistas, se eles absorvem esses valores. Né? Sim, a maioria deles, sim, pelo fato de nós estarmos numa escola de ensino médio. Então, assim, a gente não trabalha reunindo criança, né? A gente trabalha com adolescente que já está indo para a sua fase adulta. Então, assim, eu posso dizer que eles conhecem bem mais os direitos deles do que os deveres, entendeu? Então, assim, eles entendem o que é a democracia. Se você ir lá, por exemplo, se eu subir e falar, a partir de amanhã eu quero dessa forma, eles conseguem muito bem. Não eu quero, mas é a gente, entendeu? Então, assim, com relação a conceitos, né, isso é bem claro. Às vezes, alguns, com relação à prática, não se torna tão claro, assim, né, a questão da prática, né? Da solidariedade. Entendeu? Sim. Mas eu acho que, no geral, assim, a gente trabalha alguns projetos aqui. Eu acho que, no geral, eles têm essa linha de raciocínio bem fechada. Mesmo porque os professores aqui, eles trabalham muito com questão de debate, com a filosofia, sociologia, entendeu? Escuta muito, coloca muita questão em pauta. Eu acho que se você pudesse dizer, estimar um percentual desses alunos, qual percentual seria? Uns 70%. Ainda voltando à questão das práticas pedagógicas, a seguinte pergunta que eu vou fazer é a seguinte: de que forma os professores e até mesmo o corpo docente, quais são as atitudes, as melhores atitudes que os professores eles podem ter para criar cidadãos mais participativos, no sentido, até mesmo no sentido crítico, né? Cidadãos mais críticos. E em consonância com essa pergunta, eu gostaria de saber, a gente já esbarrou um pouco nesse tema, se na sua visão a escola ela tem o dever de ensinar os aspectos morais para os alunos, porque existe muita discussão a respeito disso, né? Não, mas a moralidade ela tem que ser construída na família, né? Algumas pessoas defendem essa tese, mas outras pessoas defendem a tese que a escola ela precisa participar da formação moral dos alunos. Você é a favor dessa tese? Bom, com relação à sua primeira pergunta, o que eu acho que como deveria ser, né, para trabalhar essa questão né, dessa liberdade, de você colocar a expressão e tal, eu acho que é trabalhar a questão do protagonismo juvenil, tá? Que essa é uma linha que a gente tenta trabalhar. Então, assim, se eles gostam de cantar, eles cantam em algum momento, nem se for contraturno. Se eles gostam de dançar, eles dançam contraturno, entendeu? Na escola. Então, a gente cria aqui, a gente tenta criar um ambiente dentro desse protagonismo juvenil, que é o quê? É o aluno ser protagonista do que ele quer fazer, do que ele acredita que é melhor, então, você imagina com o auxílio do professor. Dessa forma, você está introduzindo cidadãos mais participativos da sociedade, sim, sem dúvida, mais atenados com os problemas da sociedade. Com certeza, porque quando ele se torna protagonista de uma situação, ele faz parte daquilo, né? Então deixa de ser aquela questão o professor é detentor do saber e o aluno ele está lá somente, né,
quando o aluno traz a música dele, quando o aluno traz a arte dele, né? O protagonismo, você acredita que influencia alguma coisa no senso crítico do aluno? Sim, muito, muito. E quanto ao aspecto moral, Também. você acredita que a escola tem esse papel de, digamos, educar o aluno no aspecto moral? Mas se eu vou trabalhar a autonomia, se eu vou trabalhar a ética, de uma certa forma, tudo isso está incluído. Se eu dividir aqui a parte do pai, aqui a minha parte, entendeu? Eu não consigo atingir uma escolarização. Se eu ver o meu aluno jogando um papel no chão e eu permitir, eu não estou educando ele, entendeu? Não deixaram nada aí, não? Como assim nada? Limparam o meu armário. Tiraram o diário, meus livros, meu avental. Não deixaram nada aqui? Comigo. Tá, ainda sobre essa questão, você acredita que as escolas elas têm tido êxito nessa tarefa de passar valores, os alunos têm absorvido esses valores? Aí já é uma outra questão, né? Essa questão de absorção de valores, né? Eu acho assim, a gente faz o nosso papel, né? A gente tem que pensar também que a gente não pode ser poliana e achar que a gente vai mudar. Ele tem um processo, né? Um processo de escolarização. Esse processo passa por etapas, né? Então, essa criança, ela chega na escola com quantos anos? E ela sai com quantos anos, né? Eu acho que cada um é responsável por uma etapa. Para alguns vai ser atingido, para outros nem tanto, para outros nada, né? Mas eu acho que a escola ela tem que estar ciente do seu papel, sim. Tá. Na sua opinião, um projeto político-pedagógico, e aqui a gente está falando de um projeto bem elaborado e bem implantado, pode auxiliar no funcionamento da escola? E eu gostaria, na continuidade dessa questão, eu gostaria que você dissesse algumas propostas que a gente pode incluir num plano que sejam assim, consideradas eficientes para esse fim, para ajudar o funcionamento da escola. Sim, o PPP é o que dá diretriz às ações, né? O PPP ele é flexível, ele muda, é o que vai dar diretriz. Aí o que eu dentro desse PPP eu tenho que saber? Qual é a meta? Né? Qual é a meta da escola? Né? Por exemplo, se o ano passado eu tive problema com fluxo, com evasão, a minha meta é diminuir. Se a minha missão era alfabetizar, né? Então a minha meta é tentar, no máximo, alfabetizar um número de alunos que não foram alfabetizados. Então, assim, o PPP é a diretriz, né? Sem dúvida nenhuma. Então você imagina que o PPP ele deve prioritariamente estabelecer metas, para que a escola consiga... Sim, metas. Através das metas que a gente consegue implantar as ações.